O que você precisa fazer como contrato de trabalho com o seu paciente? Primeira coisa, um contrato de trabalho é feito no primeiro dia. Ele não é feito no segundo dia, ele é feito no primeiro dia. Então, você não pode esquecer de fazer o contrato da psicoterapia no primeiro dia com o seu paciente. Como é que a gente faz? O paciente chega, né, e você lança aquela pergunta para ele. E aí, o que está fazendo você procurar um psicólogo? O que está acontecendo na sua vida que faz você procurar um psicólogo agora? Ou o que te traz aqui? Também é uma outra forma de perguntar a mesma coisa. E aí vocês vão conversar durante a sessão toda. Ele vai te contar, né, os motivos, você vai fazer as perguntas que você achar que são necessárias. Quando tiver faltando, assim, mais ou menos uns 15 a 10 minutos para encerrar a sessão, você vai combinar com ele como é que esse trabalho funciona. Fulano, nós estamos quase chegando ao fim do nosso primeiro encontro, então vamos conversar um pouco sobre a psicoterapia, sobre como isso aqui tudo funciona, para a gente poder, para marcar, né, a sua caminhada, nosso próximo encontro. Com frequência, eu, na minha clínica, pergunto ao meu paciente se ele quer voltar. Aí, parênteses, por que eu pergunto se ele quer voltar? Porque eu quero saber dele se aquele primeiro encontro rolou para ele. Rolou como assim rolou? Se foi um encontro significativo para ele. Porque pode ser que o paciente não tenha gostado do seu estilo pessoal. E aí ele fala, acho que eu quero, não sei o quê, enfim. Com frequência as pessoas falam que querem voltar e a gente então vai fazer o contrato. Então o contrato você começa combinando, tem um monte de coisa para combinar. Então você começa combinando para ele assim, mesmo se ele for um paciente que já tenha feito terapia, você precisa explicar para ele como é que funciona o processo da terapia. Por quê? Porque nós não sabemos como foi que se desenrolou a terapia anterior do seu paciente. Então, você confia na informação que você está dando para ele e não como foi essa terapia anterior, tá? Então, você supõe que o paciente já tenha feito terapia antes. Então, você fala, olha, mesmo você já tendo feito terapia antes, vou te explicar como é que funciona aqui. Então, o encontro, Camila fala assim, né? Bom, o encontro com um psicólogo é assim, essa aqui foi a nossa primeira sessão. Você fala mais do que eu falo, porque você vem me contar as suas histórias. Eu tô interessada em toda e qualquer história que você tem para dizer. Eu vou te fazer perguntas. Muitas perguntas são para eu poder entender como é que você pensa, quem são as pessoas importantes da sua vida, que situações são essas que você vive. Eu preciso ir entendendo quem é você, como você se comporta nas situações mais variadas possíveis. Então, eu vou te fazer uma série de perguntas durante os nossos encontros. Mas, com certeza, você, eu tô falando para o paciente, você fala mais do que eu falo. Eu vou te fazer um monte de perguntas que, para muitas delas, você vai ter resposta. Para algumas outras, você não terá resposta. Não tem problema. Nós vamos construir essa resposta em terapia. Você também pode me fazer a pergunta que você quiser, que eu posso responder ou não. Se eu respondo a sua pergunta ou não, isso tem um sentido dentro do trabalho terapêutico que a gente está fazendo. Então, não vou responder a todas as suas perguntas, mas isso tem um sentido dentro do trabalho, né? Mas você pode me perguntar qualquer coisa que você quiser. Dá um parênteses no que eu tô falando. Por que isso? Porque é isso, né? O paciente pode te perguntar qualquer coisa, mas a gente não pode responder todas as perguntas, né? Algumas perguntas, você que conduz a terapia, sabe que a resposta que você daria como resposta para a pergunta, você não pode dar aquela resposta, né? Por questões da própria terapia do sujeito. Tem coisas que ele precisa
avançar com a sua ajuda, ao invés de você dar alguma coisa para ele. Então, por isso que algumas coisas a gente pode responder, outras coisas não. Mas como eu não sei o que ele vai perguntar, então, de antemão, você diz isso. Você pode me perguntar o que você quiser. Algumas coisas eu posso responder, outras não. Se eu respondo ou não respondo, isso tem um sentido dentro do trabalho da psicoterapia. Ou seja, eu, Camila, que sou psicóloga, que estou conduzindo essa terapia, sei, pelo trabalho, o que é melhor de ser feito. Responder ou não responder e como dizer isso. Então, o que a gente está falando? Como é que vai funcionar a terapia? Que ele vem para falar de qualquer assunto, todo assunto nos interessa. Que eu vou perguntar uma série de coisas para ele, que ele pode ter resposta e algumas outras não. Que ele pode me perguntar o que ele quiser, que algumas vezes eu vou responder, outras vezes talvez não. E aí você continua dizendo, porque qualquer assunto me interessa, qualquer assunto. Inclusive, aquele assunto que quando você tá vindo pra cá, você fala assim, não vou falar disso não, ai que bobagem, não vou falar desse negócio não. Nada a ver com comentar isso, vou deixar isso pra lá. Esse eu tô muito interessada nesse. Eu tô muito interessada nesse que por algum motivo você tá selecionando ele para ele ficar de fora da terapia. Conte, inclusive, os temas e os assuntos que você achar bobo, banal, ou que você acha que vai ser alvo de algum tipo de crítica. Esses eu estou particularmente interessada. Pausa, de novo, sobre o que eu estou falando com o paciente. Como aqui é psicanálise, eu estou falando para ele sobre resistência. Estou falando para ele, sem usar os termos técnicos, porque o meu paciente não foi lá ter aula de psicanálise. Eu digo, olha, haverá resistência no caminho. E a resistência se manifesta assim. Você não quer dizer de alguns assuntos, acha ele bobo. Ah, que bobagem, que besteira, não vou falar disso aqui não, que perda de tempo. Mas a resistência se manifesta assim. Você, a gente que estuda e que trabalha com psicanálise, sabe que é dessa forma. Então a gente já avisa ele que isso vai acontecer e que conte, porque eu particularmente estou interessada nesses. E aí a gente segue. Alguns dias você vai ter muita coisa para dizer. Como se você tivesse assim, parado numa floresta cheia de informação que você quer contar. Outros dias você vai achar que não tem nada para dizer. Venha assim mesmo. Nesses dias que parece que não tem nada para dizer, muitas coisas acontecem, muitas coisas surgem. Mais uma vez, nós estamos falando de resistência com o paciente sem usar nenhum termo técnico, ok? Para todo mundo que faz terapia, você sabe bem que tem dias que você quer desmarcar aquela sessão. Justamente falando assim, não tem nada para dizer, não aconteceu nada na minha vida, vou desmarcar hoje. Quando é um trabalho que não é de estágio de faculdade, então é um trabalho pago, a pessoa ainda pensa, nossa, se eu não for, gente, eu vou economizar X reais. Eu acho que eu não vou não. Bom, isso aí o que a gente sabe que é trabalho da resistência, né? É o próprio aparelho psíquico resistindo ao trabalho, né? Para o trabalho ser feito. E aí você continua dizendo, aqui também nós trabalhamos com tudo o que você fala, mas a gente trabalha com sonho também. Então, se você sonhar e quiser trazer o sonho para a sessão de terapia, para que a gente possa analisar este sonho, sonhe. Se você falar assim, Camila, eu nunca sonho, nunca lembro dos meus sonhos, não tem problema, porque o nosso trabalho é feito com a palavra. O sonho é apenas um recurso usado pela psicanálise, mas a palavra é a nossa ferramenta principal. E aí, a gente pode seguir, né, falando do contrato, sobre horário e honorário. Então, você pega a sua agenda e fala, vamos combinar o horário, então? E aí, talvez o horário que o paciente já marcou com você, talvez seja o melhor horário para ele. Talvez seja o melhor horário para você também, que você tem esse espaço na sua agenda. Né? Mas aí você pergunta, esse horário que a gente encontrou hoje, né? Sexta-feira, 1h30 da tarde, é um horário legal para você? Dá para você vir? E ele, né, vai responder que sim, o que não, vocês vão combinar o horário. E aí você diz assim, bom, então toda sexta-feira, 1h30, este é o seu horário de terapia. Você não precisa ligar para confirmar, porque esse horário está sempre marcado e esse horário é seu. Você vai precisar fazer contato comigo para desmarcar se você tiver algum imprevisto. Então, por exemplo, você já sabe que sexta-feira que vem
você não poderá vir por qualquer motivo de trabalho, médico, enfim. Então, previamente você me avisa e nós vamos tentar encontrar um horário que dê para nós dois na mesma semana, para mantermos o ritmo de trabalho, ok? Porque nós não queremos fazer essa terapia de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias não é uma boa ideia. Em 2 meses, você vai ter em contato com a pessoa 4 vezes. 4 vezes em 60 dias é muito pouco para a gente conseguir fazer um trabalho que produza efeitos a médio prazo. Então, a gente não quer fazer terapia de 15 em 15 dias, ok? Porque eu preciso de uma regularidade maior. Vamos lembrar que quando o Freud estava construindo psicanálise, em 1900, as pacientes do Freud que nós lemos os casos clínicos, elas iam de segunda a sábado. E o Freud folgava no domingo. E na segunda voltava todo mundo, porque o atendimento ele fazia 6 vezes por semana. Que hoje em dia, por uma série de motivos, não é viável para as pessoas. Mas toda semana é necessário. No caso que não é de estágio de faculdade, que a terapia é paga, então você diz assim para o paciente que, caso ele falte à sessão, ou mande um recado para você em cima da hora, e aí você vai combinar o que é o em cima da hora entre você e ele. Em cima da hora para você pode ser 5 minutos antes. Para outro psicólogo pode ser meia hora antes. Cada psicólogo vai estipular o que é o em cima da hora para ele, tá? Fulano, se por acaso algum dia você faltar ou você me avisar em cima da hora, esta sessão será cobrada de você, porque você não veio para o trabalho. Você, na verdade, trabalhou com a sua ausência. Essa frase, ok? Você trabalhou com a sua ausência. Eu, Camila, gosto de trabalhar com a ideia de 1 hora antes. Por quê? Porque isso me libera o horário para eu pegar aquele outro que tá lá já aguardando, caso alguém desmarque, que eu fiquei de avisar. Muitas vezes eu falo, olha, eu não tenho horário sexta-feira de tarde, mas se alguém desmarcar aqui, eu te aviso e aí a gente encontra. Às vezes, no caso do consultório particular, o atendimento é online e isso funciona bem, tá? O que a gente falou até agora? Como que é o trabalho da psicoterapia? E aí, neste caso, todo o meu contrato, gente, foi baseado numa psicoterapia na psicanálise, ok? Então, como que é o trabalho na psicoterapia? Quem que fala mais? Pergunta, vai ter pergunta. Falamos sobre horário, falamos sobre não precisa confirmar, marcar toda semana, se precisar desmarcar e se o paciente faltar. Pergunta para ele se ele está entendendo, se ele quer perguntar para você alguma coisa sobre como que se trabalha, sobre esse processo de terapia, podemos encerrar o contrato. Então, o contrato vai abranger tudo isso. Tem mais uma coisa que você vai dizer para ele no finalzinho da sessão. Você vai falar para ele assim, então, aí terminou o contrato. Quer me perguntar alguma coisa sobre isso que eu tô te falando, explicando como é que funciona? Não? Então beleza. Qualquer hora que você quiser perguntar qualquer coisa sobre como funciona, você me pergunta. Às vezes você vai embora, vai pensar, pode perguntar a qualquer hora. Vamos finalizar hoje. E hoje foi a sua primeira sessão. E aí tem muito paciente que fala assim, eu pago a sua primeira sessão ou não pago? Hoje foi a sua primeira sessão, então ela é paga, né? Hoje foi a sua primeira sessão. Eu não consigo dizer para você quando será a sua última sessão. Porque eu não sei a velocidade com que você anda e eu não sei quanto que tem de material para você que você quer trazer para a gente trabalhar. Eu não sei isso sobre você ainda. Não sei se você vai correr, se você vai andar devagar, se vai ter os pontos onde você vai parar por mais tempo, os outros onde você vai avançar mais rápido. Mas eu posso te afirmar que hoje foi o seu primeiro dia, foi a sua primeira sessão. Isso tudo é o que compõe o contrato que tem que ser feito no final da primeira sessão. Por que a gente não faz o contrato no início? O paciente foi lá para falar, né? E você quer escutar o que ele tem para dizer. Então a gente faz o contrato de trabalho no final, porque a coisa mais importante é o que acontece no início, que é o encontro
entre essas duas pessoas para fazer essa psicoterapia funcionar.